Começa agora mais uma incrível aula aqui de Mr. Spin English, falando inglês de graça todos os dias aqui no YouTube até que você saia no básico. Essa proposta ambiciosa de ensinar inglês na internet, que começou dia 6 de abril e a gente atinge hoje a aula de número 0015, nesta data que é 27 de abril de 2026. Às segundas-feiras, de acordo com a nossa proposta de curso, nossa proposta pedagógica, é a gente trabalhar aquela que, na minha opinião, nesse começo, é uma das habilidades centrais, se não a mais importante, que é listening. Listening and speaking, né? Então, a gente vai usar esse site aqui, ó, que é o British Council. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Cordeiro, eu trabalho com inglês já há 13 anos, já trabalhei em escolas de idiomas, trabalhei como coordenador pedagógico, já escrevi materiais didáticos, trabalho como profissional autônomo também há 13 anos, e aí mais recentemente eu fiz esse curso aqui gratuito para que vocês pudessem ter um pouco mais de suporte para sair desta zona que é o inglês básico, né? E que provavelmente já te atrapalhou algumas vezes, algumas oportunidades você acabou perdendo. E aí a gente tem na nossa proposta, cada dia, né, se vocês voltarem lá na proposta de curso, na aula 0000, vocês vão encontrar lá a nossa proposta de curso, segunda-feira, listening, tá? Estamos usando, por momento, para a prática de listening, vários recursos, mas um principal, que é esse aqui, ó, Learn English Teens. Você vai entrar aqui, ó, no site do Conselho Britânico, British Council, um site gratuito, né? Até deixei aqui de propósito, ó, Login and Register. Você não precisa fazer nenhuma dessas coisas, você pode simplesmente acessar. Se quiser fazer, beleza, tá bom? Mas aí a gente vai usar o roxinho, ó, Learn English Teens, porque tem uma versão que é dos adultos, que é a azul e a verde, né? Então, Learn English Teens. A gente está aprendendo, tá no começo. Você vai clicar aqui em Skills, tá bem? Tá bom? Qual que é a habilidade que você quer treinar nesse momento? É principalmente listening. Então, vem aqui, ó. Clica em Listening, tá bom? E vai clicar nesse nível aqui, ó, Choose a Level. Escolha um nível, escolha uma plataforma, uma zona de aprendizado, um nível, level, né? Choose a Level. Vai clicar no tal do A1, tá? Então aqui, ó, tem até, né, a letrinha, ó, CEFR, Common European Framework of Reference for Languages, que vai desenhar mais ou menos ali, né, qual nível que é internacional para cada pessoa ao longo dos países e tal. É uma régua internacional. Você vai clicar em A1 Listening. Nós já fizemos na semana passada essa aqui, ó, A Good Night's Sleep. Então, vamos seguir nessa proposta aqui bem objetiva. A segunda, At the Library, Given Personal Information. Duas coisas antes da gente fazer o listening. Listening é uma habilidade que vocês estão começando agora, então eu vejo muita gente se desesperando, não tô falando nos comentários nem nada disso, eu falo nos últimos 13 anos, dando aulas e 20 aprendendo, 20 e poucos aprendendo. Eu vejo o pessoal se descabelando com o listening. Ai meu Deus, que difícil, não sei o que, tal. Mas eu acho que é uma questão de expectativa e não de dificuldade, necessariamente. Todo mundo quer entender tudo da primeira vez que escuta. E não é assim que o listening funciona, tá? Então eu sempre uso o exemplo de uma pessoa falante. Eu já falo inglês, eu falo inglês já há muito tempo. Se eu for aprender uma terceira, quarta, quinta língua falando bem, eu não vou entender muita coisa. Se eu for colocar um áudio do chinês, eu não vou entender muita coisa. E não é esperado de mim, numa primeira escuta, que eu entenda muita coisa, tá? Então eu vejo que tem muita quebra de expectativas. As pessoas vão ouvir um áudio e eu acho que elas vão entender tudo, e não é assim que funciona, tá? Então, para trazer essa expectativa mais alinhado com aquilo que a gente falou do affective filter, né, do filtro afetivo, não espere que você, ao escutar alguma coisa, seja uma música, uma série, seja um podcast, seja uma conversa, não espere nesse começo que você vai entender tudo. Você não vai entender tudo, tá? E se você tiver entendido tudo, todas as vezes, significa que você provavelmente também já não é mais básico, tá? Então, é para ser um pouco difícil, sim, porque você está se contextualizando, mas o mais importante também é definir objetivos, tá? Então, antes do listening, é importante entender para que você vai usar isso aqui, né? Primeiro, para entender os sons do inglês, que são sons um pouco diferentes da nossa língua, às vezes até bastante diferentes da nossa língua materna. Então, o primeiro passo é entender que os sons são muito diferentes, então para a gente se acostumar com esses sons. E a segunda coisa é para você contextualizar. Então, não é para você entender 100% todas as vezes na primeira vez, é uma repetição, tá? Então, acho que o mais importante é você entender essa questão de expectativa e objetivo antes de começar qualquer listening. Você não vai entender tudo de primeira todas as vezes. É para repetir e é normal, então fiquem tranquilos, tá? At the library, giving personal information. E eu digo isso também vale para o intermediário, vale para o avançado, tá? Nessas divisões clássicas. Se você for uma pessoa que, tô no intermediário, acho que já até entendo bem,
Beleza, vai escutar um podcast de 3 horas, muitas coisas você não vai pegar. E é normal, tá? Então, é a parte do processo, é o próprio processo do aprendizado, é bem natural isso. Então não se preocupe. Vamos lá. At the library, given personal information. Tá bom? Então, a gente vai começar com essa aula aqui. Presta atenção sempre no uso das prepositions, né? At the library, given personal information. Então, uma pessoa que está ali na biblioteca, library é um falso cognato, tá? Então, toma um cuidado. Eu sempre, no meu método, eu falo pra gente, no começo, a aquisição de vocabulário está muito relacionada aos cognatos, mas às vezes existem falsos cognatos, o famigerado amigo da onça, famoso amigo da onça. É uma palavra que parece, mas não é, tá? Então, aqui parece livraria, né? E muito embora tenha a ver com livros, não é livraria, é biblioteca, tá? Então, library, né? Bookshop ou bookstore, geralmente bookshop é a livraria, né? E library é biblioteca. Então, toma cuidado que às vezes tem falsos cognatos. Aqui, se você acabar falando esse falso cognato, as pessoas vão entender ainda, tá falando de livros e tal. Mas tem falso cognato que vai realmente mudar o significado, tá? Então, given personal information. Nesse nível que vocês se encontram agora, que é o tal do A1, é muito importante falar de rotina. E é muito importante você se identificar. O primeiríssimo passo nas línguas é geralmente esse, né? As primeiras frases, o primeiro texto que você decora, as primeiras falas, assim, né? Acabam sendo essas de oi, né? Tudo bem? E quem eu sou? O que eu faço? Então tem muito a ver com essa ideia de credenciais, de identidade, quem você é. Então vamos lá. Listen to the. Então lembra daquela ideia de chunking, né? Que a gente tem no nosso método, que você desde o começo precisa entender que tem coisas no inglês que vêm juntas. E se elas não vêm juntas por obrigação, elas vêm juntas por um exercício de hábito, tá? Então, às vezes é importante às vezes vale mais a pena você aprender em conjunto. Então, por exemplo, aqui, ó, listen to. Sempre que você escuta algo, precisa de um objeto. Listen to the conversation. Então, você está escutando a conversa, né, o papo. Então, listen to, já aprende assim, listen to. Esse T mudo, né, procura não falar listen, fala listen, como se não tivesse o T mesmo. Listen to. Então, ao invés de aprender que é listen, aprende que é listen to, que você geralmente vai aprender algo, tá? Listen to the conversation and do the exercises to practice and improve your listening skills. Sempre aquela orientação do método, né? Identifica os verbos principais. Então aqui a gente tem o verbo listen, que a gente acabou de falar, já usa a preposição listen to. Listen to. Depois a gente tem o verbo aqui, ó, do, né? Neste caso, neste contexto, sim, é o verbo execute, faça os exercícios. Depois a gente tem o verbo practice, verbo praticar, não é practice, tá? É practice, word stress, a primeira sílaba é mais forte, practice. And improve, que é o verbo tornar melhor, melhorar, uma qualidade de mais alto nível. Listen, do, practice and improve. Vamos para as instructions. Do the preparation exercise before you listen. Then, do the other exercises to check your understanding, tá? Então, faça os exercícios de preparação, ou faça o exercício anterior à escuta, e depois vão ter as tasks aqui, tá? Check your understanding and check your understanding gap fill. Multiple choice, que é a ideia de escolhas múltiplas, ó, um cognato aqui, múltipla. Tá bem perto, né? Vai mudar aqui, ó, o A pelo E, né? A pronúncia muda, tal, mas assim, é muito próximo, né? Múltiplo. Então, essa ideia de cognatos, ela ajuda muito nesse começo, tá? Que a minha proposta também tá lá no método. Then do the other exercises to check your understanding. Vamos lá, preparation. Então, verbos principais aqui, ó. Do the preparation exercise é um verbo, mas aqui ele tá funcionando como um substantivo, tá? Então, o exercício de preparação. Tá? Então, lembra disso também. O inglês, o verbo às vezes é o substantivo. É a mesma palavra, tá? Depende da ordem das palavras e do contexto. Before you listen. Sim, aqui como verbo principal. Then do, verbo principal, faça os outros exercícios, ó, exercises. Aqui tá como substantivo, não como verbo. To check your understanding. Verbo principal, verificar, validar, confirmar. Check. Tá bom? Preparation, do this exercise before you listen. At the library. Presta atenção na preposição aqui. Não é on the library e não é in the library. Nesse caso aqui é at the library. At the library. Library, falso cognato, não é livraria, biblioteca.
Choose the 4 correct answers, tá? Então, a gente tem que escolher 4 alternativas corretas. Eu vejo o pessoal fazendo flexão nesse W aqui, answer, tá? Mas é como se fosse só sem esse W, ó. Answer, answer, answer. What information do you think the school library needs to give someone a library card? De novo. What, ó, conexão fonética, né? What information do you think the school library, L com L, né? Termina em L, começa som de L. Junta tudo. School library needs to give someone a library card. Esse N acaba empurrando o A. Someone a library card. What information do you think the school library needs to give someone a library card? Tenta aí você em casa. What information do you think the school library needs to give someone a library card? Aí você tem aqui, ó, first name, surname, favorite song, pet, class, age, favorite book, né? O que precisa fazer, né, numa biblioteca para você ter um cartãozinho? Então você tem que, provavelmente aqui, ó, first name, né, o seu nome principal, first name, first sendo o primeiro, surname, né, nome e sobrenome, ou último nome. Favorite song, precisa falar sua canção favorita? Não. Repara que song é uma coisa, music é outra. Music é a forma de arte, substantivo não contável, uncountable noun, music. Não se fala musics com S, tá? É sem S. Você pode falar songs, tunes, hits, tracks, jam, várias opções. Pet, precisa falar o nome do cachorrinho, do gatinho na biblioteca? Não. Class, talvez. Age, talvez. E favorite book, talvez, né? Biblioteca, talvez falar o nome do seu livro principal. Mas aqui provavelmente é class and age. Clica aqui em finish. Perfeito, ó. Score. Score é sua pontuação, seu placar. Score is 4 out of 4. Olha o uso das preposições aqui. Fechou? Muito bem, facinho, né? Então aqui é só preparação, ó. Nome, sobrenome, qual classe, turma você tá e sua idade. Listening, como funciona? 3 vezes, tá? Não é assim, não é o método existem várias formas de você trabalhar listening e vários tipos de listening. Não tô falando que existe um só, tá? Na nossa proposta aqui, para as aulas, para o YouTube, 3 vezes, tá? Então, primeira vez, a gente vai escutar só para contextualização. Então, você pode até fechar os olhos se estiver lavando louça ou fazendo qualquer outra coisa, estiver no carro, sei lá. Você pode até fechar os olhos. No carro não, pelo amor de Deus, né? Vai bater o carro. Mas se estiver fazendo uma atividade, nem pode só 1 minutinho, fecha os olhos, né? Presta atenção aí e tenta se contextualizar. Agora que você já fez a preparation, você sabe que já se trata de uma biblioteca, de que está dando nome e sobrenome, então você já se contextualizou. E isso que vai diminuindo aquela questão da ansiedade do listening. Você já sabe do que é o listening, tá? Então você já sabe que é sobre uma pessoa que está abrindo o seu registro, a sua carteirinha numa biblioteca. Então todo o vocabulário e contexto está relacionado com isso. Então vamos lá, primeira vez do listening. Hello. Hello. What's your name? My name's Lucy. And what's your surname, Lucy? Moore. Can you spell that? M-O-O-R-E. Thank you. What class are you in? Class 1B. Class 1B. And how old are you, Lucy? I'm 13. Have you got a photo? Yes, here you are. Thank you. Okay. Thank you, Lucy. Here's your school library card. Thanks. Bye. Goodbye. This recording. Ok? Fechou aí? Então, de novo, vamos para a segunda parte do listening. Antes, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam. Foi um listening naquela nossa proposta de devolutiva, né? Sempre em tempo real, para eu entender se vocês estão entendendo ou não, para saber se está muito fácil, muito difícil, tá bom? Depois que vocês fizeram um exercício de preparação, depois do preparation exercise,
Depois que vocês descobriram que já é sobre uma pessoa abrindo o seu cartão na biblioteca e tem todo esse contexto, você achou mais fácil, mais difícil? Então deixa aí nesses critérios, ó. Muito difícil, se você realmente não entendeu nada. Difícil, se você achou complicado, mas teve ali uma contextualização. Moderado. Fácil, se você não teve grandes dificuldades, entendeu quase boa parte das informações. E muito fácil, se com o script, se sem o script, mas com as informações, você entendeu perfeitamente, tá? E aí, se quiser e achar legal, pode colocar assim, molezinha. Tá? Muito fácil. Se você realmente achou uma coisa que estava muito fácil, molezinha, você pode colocar desta forma também. Segunda vez, tá? Então, qual que é a minha proposta aqui para essas aulas do YouTube? Que a gente consiga escutar uma primeira vez, sem se preocupar muito com as palavras individuais, com informação específica. A gente quer se preocupar aqui mais em se contextualizar. Uma segunda vez, você vai ter acesso à conversa, tá? Então, nós vamos tocar aqui o listening novamente. Desta vez você tem acesso à conversa, o que é realmente importante, principalmente para quebrar a expectativa de pronúncia. Se você começa primeiro com a leitura, tentando pronunciar as palavras, tem grandes chances de você pronunciá-las errado. Tá? Então é mais importante ouvir e falar, sem acesso ao texto, ouvir e falar, escuta e repete, presta atenção nos fonemas, tenta simular a entonação, né? Uma outra língua, uma outra música, tenta tocar essa outra música, ao invés de partir pelo texto primeiro. Depois que você ouviu, pegou a ideia do som, aí você vai para o texto. Tá? Então agora sim, vou dar o play aqui e aí você vai ter acesso ao texto. Hello. Hello. What's your name? My name's Lucy. And what's your surname, Lucy? Moore. Can you spell that? M-O-O-R-E. Thank you. What class are you in? Class 1B. Class 1B. And how old are you, Lucy? I'm 13. Have you got a photo? Yes, here you are. Thank you. Okay. Thank you, Lucy. Here's your school library card. Thanks. Bye. Goodbye. Feito? Fechou? Belezinha? E agora vai uma terceira vez, eu diria até para uma quarta vez. Antes você pode tentar ler, né? Então lê em voz alta aí aquilo que você ouviu antes de começar o listening. Lê em voz alta, né? Hello. Hello. What's your name? Aí você já repara aqui, ó, tem uma redução, né? What's your name? My name's Lucy. Outra redução aqui também. And what's your surname, Lucy? Outra. More. Can you spell that? Ó, então, spell, pelo contexto, talvez você não saiba que é o verbo conjurar, é o verbo fazer magia. Nesse contexto aqui, o verbo soletrar. Né? Então, esse mesmo verbo spell, e pode ser também o substantivo magia. Spell. Spell. Tá? Spell book é um livro de magia. Então, repara que a mesma palavra no inglês é usada em diferentes contextos. Tá? Então, o contexto importa mais do que a tradução. É um erro fatal você tentar traduzir palavra a palavra no inglês. Vai ser muito difícil aprender, tá? Você vai precisar do contexto. Nesse caso aqui, não está falando do nome, e a pessoa não perguntou o nome dela, e depois não perguntou o último nome, e aí você tem aqui ela falando M-O-O-R-E. Então, provavelmente, spell é esse verbo que a pessoa fala letrinha a letrinha, portanto, soletrar. Tenta sempre por associação, contexto, aquisição de vocabulário em atacado e nunca em varejo, tá? Essa ideia de você conseguir pelo contexto, e não palavrinha, isso aí é muito difícil, né? A menos que seja uma palavra mais específica, mais difícil, mas nesse começo você vai conhecer muitas palavras, quase todas. Então, se você ficar uma a uma, vai demorar muito, né? O importante de aquisição agora é que você entenda o que é verbo, o que é substantivo, quais os verbos que eu vou usar mais, né? Por exemplo, spell é um verbo que eu vou usar muitas vezes? Não necessariamente. Qual que é um verbo que você vai usar muito? Por exemplo, got, né? Esse get, got. Qual o outro aqui? O are, que é o verbo to be, por exemplo. Are, né? Verbo to be. Então, tem alguns verbos que você vai usar muito. Esses são importantes você perceber também. E vai lendo, né? What's your surname? Lucy. More. Can you spell that? M-O-O-R-E. Thank you. What class are you in? Class 1B. Class 1B. And how old are you, Lucy? Ó, idade no inglês não é have, tá? Idade no inglês você não tem, você é.
I have 12 years. É errado, tá? Você fala I am 12 years old. I am. Idade no inglês é uma condição do ser estar, não é uma condição de propriedade. Você não tem idade, né? Você não tem um número. Você é idade no inglês. Então, quando se pergunta idade, é, entre aspas, né? O quão velho é você, né? Qual que é a sua idade, não em termos de números que você tem, mas idade que você é, tá? Então, tem certas coisas no inglês que funcionam um pouquinho diferente. Essa é uma delas, tá? Então, por exemplo, I am afraid. I am afraid. Eu tenho medo, estou com medo. É mais comum do que I have fear, tá? Você pode usar I have fear. Mas a ideia de que você está amedrontado, I am afraid. I'm afraid that. Eu receio que I'm afraid that. Tem muitas coisas no inglês se usa o verbo ser estar. Esse sim é um verbo muito importante nesse começo. E aí, terminou de ler, vai para a terceira vez. Você tem duas opções aqui. Você pode o shadowing ou você pode o listen and repeat. Gosto da ideia de listen and repeat para vocês nesse começo, então vamos lá. Hello. Hello. Repara que ela tá com um sotaque britânico, né? Hello. Bastante ar, bastante longo. Hello. What's your name? E vai repetindo. What's your name? My name's Lucy. My name's Lucy. And what's your surname, Lucy? E tenta imitar a musiquinha, entonação, interpretação. And what's your surname, Lucy? Moore. Amor. Repara que na variação britânica, perdão, na variante britânica, a letra R ela dá uma morrida no final das palavras, né? Não é car, igual na variante americana. Car. Né? Car. Na variante irlandesa, alguns lugares da Escócia, né? Car. Tipo, uns carros meio estranhos, né? Não é car, é tipo car. Tá? Depende da região lá. Car. Get into the car. Né? Então, quase care mesmo, né, do americano. Então, tem car, care, tem essas variações regionais, igual aqui no português. Tem gente que fala fecha, tem gente que fala fecha. Fecha a porta. Então, tem variações regionais também da língua, tá? Então, aqui, ó, more, ela não fala more, tá? Então, repare nisso também. Inglês, língua global, tem variantes. Perdão, nesse caso tem variação, tem variações. Nesse caso é a variante inglesa, né? Provavelmente britânica. Can you spell that? Can you spell that? Can you spell that? E tenta emular essa entonação. Can you spell that? M-O-O. O. Repara que não é O. É O. M-O-O. R-E. R-E. Thank you. What class are you in? Ó, colocação da vogal A. What class are you in, né? Na variante britânica, né? Class 1B. Class. Se fosse variante americana, class. É A. Então essas mudanças também você vai percebendo. E tem outras variantes. Tem variante nigeriana, tem variante jamaicana, tem variante neozelandesa, tem variante australiana. Ai meu Deus, mas isso vai causar muita confusão. Pelo contrário. Você não tem que escolher uma e aprender aquela uma, tá? O inglês é uma língua global, tá? Então, essa variação que existe também pode ser muito facilitadora do seu aprendizado. Você não tem que aprender 10 palavras de novo. Você tem que aprender uma que se aproxima bastante em pronúncia e significado. Por isso que eu falo, se você aprender bem os processos fonéticos desde o início, vai te facilitar muito, né? Então... Class 1B. And how old are you, Lucy? And how old are you, Lucy? I'm 13. Olha lá, ela fala I'm 13, não I have. Não usa o verbo have aqui para idade, tá? Não é eu tenho 13. Né? No inglês, idade é ser estar. I'm 13. Have you got a photo? Opa, variante britânica, né? Ele tá perguntando aqui sim, né? Se, você tem uma foto? Você está em posse de uma foto? Se fosse na variante americana, Jav, né? Do you have? Do you have? Do you have? Do you have, Jav? Do you have a photo? Né? Rápido ficaria assim, Jav, né? Do you have a photo? Do you have a photo? Do you have a photo? É igual no português, né? Muito difícil alguém falar, boa tarde, você tem uma foto com você em sua posse? Não conheço ninguém que fale assim, a não ser que seja um robô. Geralmente as pessoas vão perguntar, você tem uma foto? Você tem uma foto aí? Né? Você tem uma foto aí? Às vezes, você tem uma foto aí? Ou, você tem uma foto? Então, essa ideia aqui acontece também, né? Do you have a photo? E aqui, como é variante britânica, have you got? É a mesma coisa que do you have. Você tem, está em posse de? Tem uma foto aí? Have you got it?
Have you got? Have you got a car? Você tem um carro. Have you got a nice restaurant? Você tem um restaurante legal. Have you got a nice restaurant reservation? Você fez uma reserva legal para um restaurante? Você agendou um restaurante? Have you got... E qualquer substantivo funciona. É igual do you have. Yes, here you are. Aqui está. Yes, here you are. Repara que ela não falou here. Ela fala here you are. Né? Quase que não falando R. Quase. Thank you. Okay. Thank you, Lucy. Here's your school library card. Here's your school library card, tá? Pessoal, didaticamente é muito importante a gente praticar, mas na vida real, né, é mais rápido essa conversa e provavelmente não é tão bonitinha aqui. Mas ela pode acontecer, eu já vi acontecer bem bonitinha dessa forma também, né? Thanks, goodbye, fala tchau, tudo bem. Mas é importante que vocês entendam que isso aqui é para treino, é para prática. Se você for na vida real, provavelmente é mais rápido, tem mais sujeira fonética, né? Tem mais ruído fonético, né? Tem a questão da dicção das pessoas, questão do som ambiente. Então aqui é tal do RP, né? Receive Pronunciation, tal da ideia de que a gente vai falar todas as palavras bonitamente, tá? Então aqui, ó, check your understanding, multiple choice at the library. Lucy's surname is Moore, M-O-O-R-E. She's in class 1B. Lucy is 13. I'm 13. The librarian asks for Lucy address, photo or passport. Outro cognato, né? Passaporte, passport. Aquele que passa, atravessa o porto. Passport, pode ser? Funciona? Photo, também um cognato, né? Então, finish. Very good. 4 out of 4, 100%. Check your understanding, gap fill. Então aqui a gente tem as palavrinhas prontas, só tem que estruturar na frase. Isso aqui é excelente. E vai falando, tá? O objetivo é a conversa, fala em voz alta. Hello, what's your name? My name's Lucy. And what's your... Lucy. E a gente tem a opção class, old, spell, photo, card or surname. Repara a frase de baixo, ela fala more. Então tá perguntando do nome dela, né? What's your surname? Nesse caso aqui, o segundo ou último nome, Moore. Can you spell that? Então tá perguntando se pode soletrar. M-O-O-R-U. Can you spell that? Thank you. What? Opa, tá perguntando da sala. Então é pergunta e resposta. Ó. Tá aqui embaixo, você vem e põe aqui, né? Thank you. What class are you in? Class 1B. Class 1B. And how old are you? Idade, né? How old are you, Lucy? I'm 13. Have you got a photo? Você tem uma foto aí? Yes, here you are. Thank you. Né? E por último, okay, thank you, Lucy. Here's your school library card. Bye, goodbye. Se tiver duas pessoas na sua casa aí que estejam aprendendo, vai praticando esses vocabulário aqui numa conversa A e B. Pede para a pessoa fazer A, você faz B e vai, né? Repara que tem que falar. Escuta e fala, escuta e fala, escuta e fala, escuta e fala. O texto, ele é só apoio. Ele não é o fim pedagógico. O fim pedagógico é a fala. Tem que falar. É um exercício de escuta e de fala. Portanto, quanto mais você puder falar, melhor. E aí toca uma última vez, você vai fazendo o tal do shadowing, né? Que é aquele exercício meio vai cobrindo, né? Vai falando em cima. Hello. Hello. What's your name? My name's Lucy. And what's your surname, Lucy? Tá? E aí você vai meio que falando em cima. Tá bom? Ou seja, listening é repetição, você quer ouvir várias vezes, você quer se contextualizar e quer depois extrair vocabulário. Repara que a gente passou os últimos 30 minutos num áudio de 1 minuto. Por isso que eu falo, não é escutar qualquer coisa. Reforço. Quem na internet aí, quem nos cursos está falando, basta você escutar inglês. Não, tá errado, tá? Você tem que escutar com um objetivo, com um propósito e com um método, tá? Você tem que escutar o quê? Conversas assim, você tá no começo. Conversas, situações de interações do dia a dia, né? Não adianta pegar qualquer série, não é qualquer filme, não é qualquer variação. Tem um propósito pedagógico, tá? É a mesma coisa de academia, pessoal. Se você chegar na academia, um instrutor falar assim pra você, pega qualquer aparelho e qualquer peso, você acharia que essa pessoa tá muito louca, né?
Pega, vai ali e faz 300 quilos naquela máquina. Não funciona assim. E é o mesmo pro idioma. Você não pode pegar qualquer coisa. Vai ali e pega 300 quilos, né? Vai ali e vê um podcast de 3 horas. Vai dar muito certo. Não. Então, por isso que eu falo, não é só escutar. Você tanto tem que selecionar bem o que você vai escutar nesse começo. Sim, vai ser um pouco difícil. Sim, é desconfortável. Sim, né? Você tem que se acostumar com a ideia que os sons são diferentes. Sim, muitas vezes vai dar frustração, você não quer aprender, mas aí você repete. E olha o tamanho do áudio, é 1 minuto. Se você vai pegando essa conversa over and over and over again, né? De novo, você vai reforçando o vocabulário, tá? Portanto, não é... Isso aqui, 30 minutos do mesmo áudio é muito mais efetivo, né? Desta forma, é muito, mas muito mais efetivo do que você pegar um filme de 1h30 e só ver o filme com legenda em inglês, tá? Isso aqui é uma estruturação. Isso aqui, sim, vai te dar base para você repetir, vai falando e vai pausando. Por isso que eu falo, você quer aprender, também tem que ser, talvez, aí na frente de um computador, se você tiver. Talvez na frente de um... pode ser no celular, mas você pausa o listening, repete. Não é tipo, vou treinar inglês. Aí põe na TV e larga lá a TV e você fica usando o celular, né? Então você não tá treinando nada. Tá? Você tem que... coloca na TV, caderninho na mão. Você tá treinando para aprender, tá? Você pode até não querer anotar nada, mas você provavelmente tem que pausar. Fica com o controle na mão para você pausar, né? Para você ler de novo a legenda. Porque aprender é uma coisa, consumir conteúdo em outra língua é outra coisa, né? Se as pessoas falam assim, você tem que fazer listening, escuta aí o máximo que você puder. Não vai acontecer muita coisa, você só vai... Tem um aspecto cultural, que é legal, você vai ter uma imersão cultural, funcionar numa outra língua, bacana e tal, mas... Tá, vou dar um exemplo. Escuta a sua banda favorita. Tá bom, você vai ouvir a sua banda favorita e vai gostar, e daí? Escuta a sua banda favorita e canta as músicas. Foca nas músicas. Opa, já deu uma mudada. Escuta a sua banda favorita, mas uma música só, uma canção. Não pega o álbum, não pega as melhores, pega uma canção. E você vai abrir a letra dela, e vai ler a letra dela, e vai decorar, e vai cantar, e vai memorizar, e vai aprender linha a linha, tá? E aí sim, né? Então você tem toda a transformação baseada naquilo que você consumiu e virou o fato de você conseguir cantar de cabeça. Isso é aprender. Né? Não é só consumir, né? Vou aprender coreano, então vou assistir as séries de K-pop, dorama, né? Vou ouvir K-pop e vou ver série de Korean drama, né? Vai dar certo? Não sei. Você vai transformar esse conhecimento? Vai transformar isso aí que você está recebendo? Então essa é a proposta, tá? Listening efetivo é assim. Frases pequenas, palavras pequenas, uma frase dentro... um diálogo situacional. Isso aqui é muito bom para vocês nesse começo, mas muito bom, muito efetivo. Diálogo situacional. Pode até pegar um trechinho aí de podcast da vida real, tá? Mas é trecho. 2 minutos, 3 minutos, 4, tá? Não pega meia hora e deixa atorando aí que não vai acontecer nada. Você tem que estudar e repetir, tá certo? Ficamos então para uma próxima aula. Inglês, língua global, aqui nessa proposta que é ensinando inglês de graça todos os dias às 2 horas no YouTube, até que você saia do básico. Meu nome é Guilherme Cordeiro, me despeço aqui. Bye bye, see you later, Mr. Speak English.